Olá, pessoal. Segue mais vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a resistência nos separa do nosso ser. Tá? Então, eu vou explicar um pouco a resistência no nosso dia a dia, o nosso comportamento resistente em situações e pessoas, da nossa essência. Tá? Então, eu vou começar apresentando o vídeo, me apresentando, que meu nome é Rose. Trabalho com terapia somente com limpeza emocional. Foi o que mudou completamente a minha vida, não precisou mais de nada, só limpar emoções que estavam bloqueando a minha vida, tá? Então, qual que é o propósito? Qual que é o objetivo dessa limpeza emocional EFT, Emotional Freedom Technique? Ela tem o objetivo, tem o propósito de limpar, purificar, transmutar as emoções que nós reprimimos, que nós guardamos ao longo da nossa vida, tá? Então, dentre as emoções que nós reprimimos, traumas, abusos, assédios, estupros, cenas traumáticas que presenciamos, violência doméstica, violência verbal, violência física, que mais emocional, emoções que nós reprimimos, de medo, de culpa, e a gente não tem noção o quão faz mal isso. Essas emoções de medo e culpa, ela está na mente coletiva de todos nós, tá? Então, necessário fazer um trabalho interno, você se autoconhecer. E a limpeza emocional é isso, é um autoconhecimento. Cada vez que você vai limpando as emoções que estão dentro de você, reprimidas, você vai se conhecendo melhor, você vai se libertando daquilo que você acreditava ser e se alinhando com aquilo que você é de verdade, tá? Em 5 minutos, o passo a passo dessa limpeza, ela precisa de uma cena de dor, tá? Uma cena de dor que você viveu ontem, semana passada, mês passado, ou até no nascimento, na gestação, ali na barriga da sua mãe, você pode também, você consegue chegar ali, tá? Se você não conseguir, você entrega para o terapeuta capacitado com a ferramenta EFT. Por que eu falo tanto EFT é uma ferramenta de limpeza? Ela é a única que visita a raiz do problema e transmuta e purifica a situação na raiz em 1 hora. Você percebe a situação, você sente a paz. Tudo que eu estou falando aqui são emoções, é autoconhecimento, é algo mais profundo, são emoções que nós reprimimos, então é invisível. A gente só vai sentir o, o nosso guia interior, é o nosso sentimento, as nossas emoções. Tá? Então, o desconforto, o medo, a culpa, a gente sente. E aí, a intensidade dela, quando diminui, é a paz. E a verdade absoluta que nós somos é a paz, entende? Então, é ali que chega a limpeza emocional, na paz. Voltando aos 5 minutos, precisa de uma cena de dor, você traz essa cena na sua mente, e aí você vai fazer algumas perguntas a cada 3 rodadas, você se tocar nos pontos dos meridianos do corpo, do EFT, você vai refazer essas mesmas perguntas, tá? Aí você traz a cena, você vai avaliar a cena e vai ver se você está dentro da cena, se está fora, se ela estiver muito colorida. Quanto mais colorida, quanto mais dentro da cena, mais carga emocional negativa contém nela. Aí você vai para as emoções do corpo. Em 1 hora eu falei já para vocês, né, gente? Em 1 hora você consegue limpar todas essas emoções, tá? Aí é tanta informação que eu já vou atropelando. Aí você vai para as perguntas do corpo. Você fez as perguntas da mente, observou a cena, avaliou. Aí você vai observar as emoções no corpo. As emoções sempre estarão no corpo. Quando você olha a cena, quando você conta essa cena para você mesmo, o que você sente? Qual é a emoção? Dê um nome a essa emoção. Se você não souber o nome, fala desconforto, só para generalizar, você põe a palavra desconforto. Mas tem ódio, tem raiva, tem inveja, tem ciúmes, tem pena. E aí você, por aí, você dá um nome para essa emoção que está no corpo quando você olha ou quando você conta dessa cena para você mesmo. Aí você vai avaliar, graduar essa emoção no seu corpo. Ela está intensa ou não tão intensa? De 0 a 10. Sempre a limpeza emocional vai começar com 10. Ai, 9, 8, 200, muito forte, uma raiva muito grande. Quando eu olho para essa cena, quando eu conto dessa cena, uma dor muito grande, é uma tristeza. Sempre vai ser muito alta a emoção. E aonde está a emoção no corpo, tá? Então, tem o nome da emoção, gradue as emoções e aonde está no corpo.
Por que tem que saber onde está? Porque ela muda. A cada 3 rodadas, ela vai mudando. O desconforto, ela vai no nó na garganta, que é uma vontade de chorar, uma ânsia de vômito, porque ou vontade de chorar ou ânsia de vômito é porque você guardou por muito tempo essa emoção reprimida, você não externizou ela, tá? E então são essas 3 perguntas das emoções. Tá? Às vezes ela vai para o frio na barriga, tremor nas mãos, nos pés, na coluna, ela vai mudando a cada rodada, tá? Aí você começa a limpeza emocional falando assim, a frase de preparação. Essa frase de preparação, a primeira parte é construída por você, tá? Referente à cena que você está trabalhando. E a segunda parte é uma repetição de perdão e aceitação. Por exemplo, mesmo que eu estivesse no meu quarto com 5 aninhos, eu estava lá, ouvi os gritos do meu pai e da minha mãe na sala, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo eu estar sentado, apenas com 5 aninhos e muito triste ouvir os gritos do meu pai com minha mãe, da minha mãe com meu pai, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo eu com 5 aninhos, eu estava ouvindo os gritos da minha mãe com meu pai, do meu pai com a minha mãe. Eu estava muito triste com isso. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. É uma frase de preparação aqui no ponto do karatê. Então, aí você já está dando início à limpeza emocional. Você já se perdoou e aceitou dessa cena que você está trabalhando, tá? Aí você vai contar do começo ao fim, olhando para a cena e tocando nos pontos. Quais são os pontos? Topo da cabeça, começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na altura da clavícula e na altura do sutiã. Esses são os pontos que você tem que tocar quando você estiver falando, contando na cena, principalmente na cena que você tiver mais dor. Você pode observar que são só uns toquinhos que você vai tocando até você sentir paz nessa cena. Então, você vai contando de quanto mais detalhes você encontrar nessa cena, melhor, mais curado você fica. É uma cura. E esses pontos, eles purificam a emoção de dor, tá? Ela retira aquela informação de dor, a energia de dor, e fica em paz, porque essa é a sua verdade absoluta, é a paz, tá? Aí você vai tocando os pontos até você sentir paz em contar essa cena para você mesmo, tá? Esses são os pontos. E aí, qual que é o final da limpeza emocional? O final da limpeza emocional é, você vai estar distante da cena, tá? Você começou dentro, agora no final é, você vai estar distante da cena, ela vai estar desbotada, cinza. A pessoa que estiver dentro, quando você for contar a história para você ou sobre essa pessoa, você vai sentir paz, harmonia. Ou seja, você vai dar o perdão, vai fluir, vai surgir um perdão natural referente à situação e à pessoa. Por isso que é necessário contar, falar de tudo, dos mínimos detalhes, tá? Tudo que você pensa da pessoa, tudo que você acredita que a pessoa é de você, se surgir outras cenas de dor, anote e deixe para depois, tá? Termine essa cena. Essa cena você tem que zerar ela. E aí você vai dar o perdão natural, você vai sentir paz. O primeiro a receber o benefício dessa limpeza emocional é o seu corpo, porque as emoções negativas referente a essa cena estão no seu corpo. Ele vai ficar em paz. Você, cada limpeza emocional que você faz, mais saúde, você vai despertando mais a sua saúde. Ou seja, a sua saúde vai ficando mais, retornando à perfeição, que é você por natureza. Entende? É a paz, é o amor, é a alegria, a saúde perfeita. Essa é a sua verdade absoluta. E aí a limpeza emocional, ela vai chegar na paz. Enquanto não tiver em paz, não zerou a cena. A cena, ela precisa estar desbotada, você tem que estar em paz quando você for contar para você mesma. E se caso você terminou de fazer uma limpeza, você fala, está em paz com essa cena, mas ainda tem um desconforto, é sinal que existe outra, referente a essa pessoa que está dentro dessa cena que você está trabalhando, existe outras cenas de dor que você viveu com ela, e aí a sua mente já está te avisando. O desconforto é um aviso, entende? Então você terminou, você, Rosa, essa ferramenta não funciona. Eu limpei, mas eu estou me sentindo mal ainda. É porque tem outras cenas de dor.
tá? Nós guardamos muitas cenas de dor ao longo da nossa vida. Só que a gente guarda, por ser invisível e ser, assim, a gente não percebe, a gente vai armazenando, acha que é natural, só que faz um senhor estrago na nossa vida. Muda os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa visão de mundo, tá? Faz escolhas em a nossa consciência que nós somos em Deus, essas emoções fazem escolhas por nós. Ou seja, sabe aquilo que você compra, aquilo que você faz e não é bom para você? Ou então você prepara toda uma situação, uma viagem, alguma coisa e não dá certo? Muitas das vezes veio dessas emoções negativas. Elas fazem escolhas por nós, tá? Então, quando você limpar, esse é o final da limpeza emocional, é o zerar, é sentir paz quando você conta essa cena para você mesmo, tá? Abrindo o tema, vamos lá. A resistência nos separa do ser. Resistir é não aceitar. Resistir é temer. Tá? Então, a resistência é um medo, é uma não aceitação daquilo que é. O ser é a nossa verdade mais próxima. O nosso ser é a nossa verdade absoluta. Tá? É ali que mora a nossa essência. E a resistência, ela nos afasta. Então, aonde está essa resistência? Essa resistência está no nosso comportamento, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, tudo que nós verbalizamos, tudo que nós sentimos. A resistência está aí, nesse lugar, só que a gente não presta atenção. Está natural se sentir mal aqui, porque eu estou me sentindo mal, o outro também está, olha lá. E aí vem as pessoas contando situações de dor. Por quê? Essas emoções negativas que nós reprimimos, elas nos fazem sentir mal, tá? Então, elas estão nas experiências de dor que nós vivemos. Traumas, abuso, assédio, discussão, uma cena de dor que você viveu, uma situação negativa com os pais, situação que você eles não fizeram por mal, mas você interpretou de uma forma negativa, então você guardou, você reprimiu essa emoção. Tudo aquilo que você reprime, não fala, guarda, entende? É uma forma negativa também. Falar demais, reclamar é negativo, mas guardar algo ruim também é negativo. Você precisa fazer, estar no meio desses dois, encontrar um meio, um linear, uma linha reta, assim, onde você consiga expressar aquilo que você está sentindo de uma forma coerente, entende? Alinhar, expor o que você está sentindo sem se agredir ou agredir o outro. Você consegue resolver a situação assim. Então, essas resistências, elas nos afastam, elas estão nesses lugares quando a gente reclama do outro, quando a gente reclama de nós mesmos, quando a gente está reclamando do nosso corpo, da nossa roupa, da nossa atitude, da nossa postura, quando a gente reclama do outro, julga o outro, condena o outro. Quando a gente está condenando o outro, em algum nível estamos nos condenando. Algo que a gente não aceita no outro, em algum lugar, é porque a gente não aceita em nós mesmos. Por isso que é preciso a gente fazer a limpeza emocional. Só um exemplo, quando você não gosta de alguém, pega uma pessoa que você não gosta, tá? Olha para ela, classifica tudo aquilo que você não gosta, faça a limpeza emocional referente só a essa pessoa. Mesmo que eu não goste dessa pessoa, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo o comportamento dela, do que ela faz, do que ela fala. Aí você descendo a lenha, fala tudo de negativo que você está vendo nessa pessoa. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Começa tocando nos pontos tudo que você vê nessa pessoa. Aí houve uma cena, trabalha essa cena com essa pessoa. E aí você vai limpando todas as cenas de dor que você tem com essa pessoa. Você vai sentir por ela a paz. Você vai dar a ela o perdão incondicional. Você vai sentir por ela o amor incondicional. Porque você limpou todas as experiências de dor. Aí a sua mente pode trazer uma experiência que você viveu no passado. Entende? Aí você vai se lembrar de uma outra experiência. Aí vai desencadeando outras cenas de dor que você vai viver, entende? Aí essa pessoa é como se fosse uma projeção. Toda a experiência de dor que nós temos dentro de nós, todas as experiências de dor, gente, apresentação de escola, 5 aninhos, você foi lá, se apresentou, se sentiu mal, se sentiu sozinho.
Sua mãe não foi buscar na escola. Exemplo bobo. Houve a briga do pai, da mãe, se sentiu rejeitado, não amado. Todas essas cenas são emoções que nós reprimimos, que nós guardamos em menor intensidade, menor. As maiores são abusos, assédios, e aí a gente guarda. Uma cena de dor que você viu, presenciou, com seu pai traindo, ou sua mãe traindo, você guardou para você mesmo. Você está guardando algo negativo, entende? É preciso limpar isso, purificar isso. E essa ferramenta, ela faz isso. O objetivo dela é esse, é purificar essas emoções. E quanto mais a gente purifica essas emoções negativas, mais a gente vai diminuindo essa resistência que está dentro dessas emoções. E aí, quando a gente diminui essa resistência, a gente se aproxima do amor, da consciência do agora. Essa resistência é medo. E o medo tem medo do amor. A resistência tem medo do amor. Entende? E muitas das vezes o amor vem para você e você tem medo. Porque não é você que tem medo. A gente fala você de uma forma, mas essas emoções têm medo. E aí a gente foge, entende? Por isso que eu estou falando que essas emoções, elas fazem escolhas na nossa vida. Porque o nosso comportamento, por exemplo, aparece um amor da sua vida, exemplo, na sua frente, você foge dele ou dela, não é você fugindo, é o seu ser, as suas emoções negativas não se alinham, o amor não se alinha com o medo, são em frequências diferentes. Tem um livro do, ai, não lembro do autor agora, que ele faz uma escala de Hawkins, de frequência. Então, o amor, ele, é, ele mede 500 Hz e o medo, a culpa, 30. Então, é uma alta frequência, outra baixa. Então, o amor e a culpa e o medo não estão na mesma frequência. Então, se uma pessoa de muito amor se aproxima de você, você tem medo. Você passa a ter medo, entende? Por causa dessas emoções. Aí, a hora que você limpar, tiver um compromisso com você mesmo, diário, tá? É diário. Pegar uma cena por dia, uma hora por dia só, e for limpando, purificando, essa resistência vai diminuir, você vai se aproximando do seu ser, e aí o que que é? Você vai ter boas ideias, você vai ser mais criativo, você vai ter mais alegria, você vai ter mais disposição, a sua saúde vai se restabelecer, vai se voltar à sua origem, a sua pele, seu cabelo, o seu bom humor. Ao levantar de manhã, você vai ter disposição, porque essa é a sua verdade. É a consciência do agora. Você vai ficar mais no agora, mais presente. Não fica mais pensando no passado, naquelas emoções, nas situações de dor. Essas situações de dor do passado, elas atrapalham muito porque elas atraem pensamentos negativos, fazem escolhas em nossa, por nós, que a gente não consegue ver e nem perceber. Eu falo isso por mim, gente. Até hoje não, mas eu penso mais para fazer, mas estou limpando ainda, estou no processo de limpeza, porque não tem fim a limpeza emocional. Então, quando a gente vai limpando, a gente vai se alinhando com a consciência do agora, que é a nossa verdade. E aí a gente faz escolhas benevolentes ao nosso favor e ao favor do outro. Tudo que a gente faz de benevolência a nós, a gente está fazendo ao outro também. E aí, quando você vai fazendo uma limpeza emocional, vai diminuindo a resistência, você vai se alinhando com o seu ser, você vai se conectando com quem você é, você pode encontrar o seu propósito divino, aquele propósito que você veio fazer aqui nesse planeta. E esse propósito você vai entregar para a humanidade, vai entregar, vai não vai sentir, não vai ter vontade de se comparar, não vai ter medo, não vai se cansar, vai ser por amor e você vai entregar incondicionalmente. É aquilo que você veio fazer. Sabe quando você entrega e vai fluindo? O todo, ele vai. Quanto mais você entregar para o outro aquilo que você sabe, que você tem de bom, que você sabe que vai construir a vida de uma outra pessoa, que vai ajudar a outra pessoa, mais o todo, o amor do todo vai te entregando mais e mais, de uma forma incansável, tá? Porque essa é a nossa verdade absoluta.
é a paz, é o amor. Você vai se conectar com o seu ser divino. Você vai ver que você não é as suas experiências de dor, porque a nossa mente faz a gente acreditar que nós somos os traumas, as emoções. E essas emoções negativas, elas criam uma sensação de solidão, criam uma sensação de vazio, de medo, de culpa. A culpa é minha, a culpa é do outro, a gente está sempre culpando alguém, ou então a gente está sendo culpado. Nas conversas a gente vê. É só observar as conversas, entende? As emoções estão nas conversas. Então, sempre está culpando o outro. A culpa foi do fulano, a culpa foi minha. A culpa é de quem? Entende? O medo. Ah, o medo disso, eu tenho medo. Ela está nas conversas. É só observar as conversas que as emoções saem ali. Entende? E essas emoções negativas não têm nada a ver com a nossa verdade. Elas podem ser diluídas, dissolvidas, tá? E elas estão todas as experiências no nosso subconsciente. Claro que eu estou falando é algo invisível, mas as experiências estão ali. É só você se lembrar do seu passado. E o nosso subconsciente, ele é armazenado experiências dessa vida e de outras. Só que só de você limpar essa aqui, essa experiência que você está vivendo, você já vai sentir a paz, vai aproximar da sua verdade, que é a sua real natureza, alegria. Você vai ficar mais criativo, mais produtivo, vai ter boas ideias, vai fluir naturalmente. É aquilo. Tem uma lei aqui no mundo da forma que é o dar e receber. Então vai fluir, o todo vai te entregando conhecimento que vai vir por meio de ideias e você vai entregando. Você vai entregando porque você sabe que isso vai fazer bem a alguém. É algo bom que você tem, que você recebeu, e você vai entregando. Aí as coisas vão fluindo. Quanto mais você der, você dá, mais você recebe. Entende? O dinheiro vai fluindo, o relacionamento vai fluindo. O dinheiro, o relacionamento tem tudo a ver com emoção. Então, cure, não dá para dar para você ser específico em cuidar só da purificar as crenças de dinheiro, por exemplo. Só que você sempre vai chegar naquele lugar de trauma de mãe, de pai, de abuso, de assédio, você sempre vai chegar naquele lugar. Ou seja, quando você cura as experiências de dor, você cura todas as situações da sua vida. Vida profissional, vida financeira, relacionamentos, amor próprio. Você se alinha. A saúde perfeita, a disposição em fazer aquilo que precisa ser feito. Você passa a ter mais pensamentos benevolentes, de amor. Você sabe escolher, fazer boas escolhas, como eu disse. Então, você vai saber fazer boas escolhas nos relacionamentos, boas escolhas nas compras que você vai fazer, viagens que você for fazer. As suas atitudes, as suas decisões serão mais assertivas, tá? Serão mais próximas daquilo que o seu ser divino. E tudo que você for fazer e te resultar uma paz, é porque você obedeceu a voz divina dentro de você, a voz da paz, do amor. É algo benevolente, não só para você, quanto para outra pessoa. E a resistência, quando ela está muito intensa, ela também fica no julgamento do outro, como eu disse, que é projeção. Você começa a julgar o outro, criticar o outro, condenar o outro. Quando você fica fazendo as limpezas emocionais, pré-estabeleça um mês, 2 meses, 6 meses, todos os dias, 1 hora. Coloca ali um desafio para você mesmo. E em 6 meses, o que acontece com você? Essa resistência vai diminuir. Você se alinha com o seu ser e aí as coisas vão acontecer mais. Ou seja, você vai permitir que as situações aconteçam. Tem um vídeo que eu fiz, fale somente o necessário. Você vai entender, eu fiz essa experiência. Quando aparecer uma situação difícil, caótica, e aí você vai observar a situação, você não vai falar nada. Fique quieto, fale somente o necessário, só que te perguntar. Sim, não, talvez, pode ser, eu vou lá, pego, faço, sabe, robozinho? Na situação de dor que você estiver vivendo, fale somente o necessário. Essa situação, ela vai passar por você. Ou seja, você soltou a resistência. O soltar a resistência é o permitir que as coisas passem por você sem deixar marcas, ou situações, ou pessoas, tá? Então, quando você
solta a resistência, você solta aquela negatividade que você está vendo no outro ou na situação. Você se cala, você permite que as situações vejam, passem por você, ou vivam, entende? As situações passem por você, a situação passou e você não foi afetado por ela. É a hora que você se cala, você permite isso, entende? Aí tem um comportamento, é assim, quando você tem muita vontade em reclamar, muita vontade em falar, muita vontade em espernear, esbravejar, botar raiva para fora por causa do fulano ou do Beltrano, senta no seu quarto, põe a bunda numa cadeira e começa essa limpeza emocional. Mesmo que eu esteja com muita raiva agora, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Aí você faz a frase de preparação, você fala, eu tô com raiva, eu tô pé da vida, eu tô enraivecida com fulano. Você desabafa na limpeza emocional. Limpar emoções. A raiva que você sentiu pela pessoa, a raiva que você sentiu por uma situação, você abre isso para você mesmo. Mas você fala tudo na limpeza emocional. Você vai estar limpando essa raiva. Você vai estar purificando essa raiva, entende? E não vai estar mais resistindo ou se afastando do seu ser. Essa raiva vai ser purificada, transmutada, limpa. E aí você vai ficar mais em paz. Faça a experiência, a hora que você ficar com muita raiva, ou pé da vida com alguém, ou uma situação, faça essa limpeza em você mesmo. Você vai ver, mas fale tudo, tudo que tiver sentindo, tudo que vier na sua mente de pensamento, vá falando. Fale tudo. Ah, eu tô com pé da vida por causa do Beltrano, não sei o quê, o cabelo, o sapato, a pessoa, não me pagou, o dinheiro não me pagou, ele tem dinheiro para isso, dá dinheiro para não sei o quê, não sei o quê. Como isso? Entende? Vai esbravejando na limpeza emocional, externizando tudo que você sente de ódio, de raiva, na limpeza emocional até esgotar, até você ficar em paz. A hora que você ficar em paz, você falou, nossa, acabou tudo. Aí a hora que você vai contar isso para você mesmo, você não tem mais nada. Você limpou as emoções que estavam em você. Você não vai mais guardar emoções. Você não vai mais reprimir emoções. Você não vai mais resistir a situações nem pessoas. Você vai se aproximar do seu ser. E, por consequência, quando você se aproxima do seu ser, você passa a ter mais compaixão, mais harmonia, mais paz. Você vai entregar isso ao outro, mais alegria, mais criatividade, mais disposição. Você vai entregar esse bem-estar. Aí as pessoas vão ficar em paz com você. A sua alegria pode incomodar algumas pessoas, mas elas se vão, tá? E aí você vai ficando mais em paz, mais alinhado. E é isso que você vai entregar para o outro, para si mesmo, porque o resultado da limpeza é a paz, a saúde no corpo vai estar restabelecida, a sua pele, cabelo, vai estar tudo restabelecido, tudo em paz, saúde perfeita. E aí você vai permitir a vida passando por você. E aí você vai entregar aquilo que você veio entregar, tudo na santa paz de Deus, que é o que você é por natureza. A paz, o amor, a alegria, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa eu só falar dos livros, tá? Porque essa frase eu encontrei no livro do Eckhart Tolle de novo. Eu sempre vou falar o livro dele. Os dois livros do Eckhart Tolle e o livro O 100, Um Curso em Milagres. Esse livro é maravilhoso. Tem áudio disponíveis no YouTube e tem professores de Deus. Eu sou uma aprendiz desse livro, mas tem professores de Deus que ensinam sobre esse livro. Porque contém nesse livro, O 100, Um Curso em Milagres, muito amor para você se lembrar quem você é de verdade, tá? Que é o amor, é a paz, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!